A cena se inicia com um grupo de estudantes do ensino médio que se encontram em um lugar desconhecido após o professor se ausentar por um tempo. Eles percebem que seus celulares não funcionam, e diante deles está uma garota alada que afirma ser uma deusa. Ela informa que foram convocados para salvar um mundo de fantasia, e em breve serão levados ao santuário de fantasia para encontrar a santa que recebeu a profecia. Os estudantes começam a fazer perguntas sobre o que podem esperar no mundo de fantasia. Um aluno, Oanvo, pergunta sobre níveis e habilidades, enquanto Jang Mion pergunta sobre cavaleiros e aspectos medievais. Choi Gangmin se pergunta se algum deles se tornará heróis de verdade, mas a deusa explica que não, nem todos têm poder igual e que só após receberem o reconhecimento e a bênção dos deuses poderão se tornar heróis. A presidente da turma, Yu Bora, levanta a questão mais importante, quando eles poderão voltar para casa. A deusa não tem uma resposta exata para isso, apenas diz que, se no futuro, os heróis derrotarem o rei demônio, os deuses que lhes deram bênçãos realizarão seus desejos. No entanto, os estudantes continuam fazendo perguntas, mas a deusa fornece informações cada vez menos específicas. O personagem principal, Kang Yansou, finalmente levanta a mão e pede para ser enviado para casa, afirmando que não é um lutador e não tem lugar neste mundo. No entanto, a deusa pergunta por que eles fechariam os olhos para as desgraças do mundo e continuariam suas vidas normais. Kang Yansou responde que não pode se tornar um herói porque se preocupa com sua família. A deusa então anuncia que qualquer um que deseje voltar para casa deve informá-la imediatamente. Como resultado, o personagem principal fica sozinho no portal e, ao entrar, se encontra em um lugar desconhecido, longe da escola, em uma floresta. Ele ouve ruídos e descobre enormes gnolls que já se alimentaram de um elfo e agora estão mirando nele. Enquanto isso, os outros colegas de classe acabam no santuário de fantasia, onde encontram a santa, um mestre de espadas chamado Alsus, e a princesa Etena, que é uma arquimaga. Oanvo começou imediatamente a verificar a janela de status antes de receber várias mensagens de vários deuses, como um certo deus que avalia heróis e oferece favores àqueles que consideram dignos. Aqueles que não são favorecidos não serão necessários neste novo mundo. A aventura dos estudantes começou. Enquanto Ansou foge dos monstros, acessa sua janela de status e descobre uma maldição chamada o Herói, que traduz automaticamente as línguas hostis dos monstros e reduz sua experiência de caça. No entanto, suas tentativas de comunicação com os monstros foram recebidas com hostilidade. Enquanto fugia, ele ouviu uma língua desconhecida e, de repente, foi atingido por uma flecha. Uma luta eclodiu entre os gnolls e os elfos, dando a ele a oportunidade de escapar. Mas, enquanto rastejava para longe, percebeu que estava em apuros e preferiria morrer a rezar para a deusa que o colocou nessa situação. Nesse momento, um garoto olhou de trás de uma árvore, invisível aos seus olhos. Um certo deus estava espionando abertamente, e o rapaz, à beira da morte, pediu com lágrimas nos olhos para ser salvo. Janelas com inscrições continuaram a aparecer. No início, pergunta por que ele estava sozinho, e como não recebeu uma resposta específica, ficou confuso. Ansou pensou no motivo de estar sozinho e por causa daquela maldita deusa que o sequestrou. Mas não podia falar a verdade, pois se era um deus, provavelmente é amigo daquela deusa que o sequestrou. Ansou pergunta se algum deus poderia ajudá-lo. O deus excluído fica confuso, afirmando que não havia outros deuses ali. A palavra o excluído saiu da boca de Ansou, mas o garoto de capuz não entendeu. Ansou, que mentia sobre ser um lobo solitário vagando por uma área montanhosa, o deus excluído gostava desse termo. Ansou não era um excluído, mas mentiu para conseguir ajuda, e realmente funcionou. Um certo deus o ajudou, a flecha se partiu, e ele se sentiu muito melhor. Ao lado da bênção, apareceu um excluído Rank F, e Ansou soube que todos os seus atributos, exceto a morte, seriam redefinidos. Coisas terríveis aconteceriam se ele saísse da região selvagem, mas com sua saúde restaurada, Ansou decidiu fugir. Enquanto fugia, os gnolls lançaram uma pedra nele, fazendo-o tropeçar. Apesar desse contratempo, por causa da bênção, todos os seus status foram resetados, então ele não tinha cansaço, e todos seus machucados haviam desaparecido. Ele continuou seu caminho até encontrar um penhasco. A única maneira de sobreviver era pular, arriscando sua vida. Seja da queda ou de seus perseguidores, desesperado, Ansou se virou para os monstros e ofereceu algo novo. Ele prometeu dar suas partes mais deliciosas para quem o pegasse primeiro. Imediatamente, todos os gnolls correram em sua direção, prontos para despedaçá-lo. À medida que se aproximavam, Ansou caiu para trás, abraçando seus corpos maciços e rolando sobre eles. A força da colisão com o chão foi tão forte que uma cortina de fumaça e poeira voou para todos os lados. Logo, quando tudo isso se dissipou, Ansou estava respirando pesadamente, deitado sobre os cadáveres dos monstros.
Um certo Deus admirou suas habilidades de sobrevivência, embora o próprio cara dissesse que não havia nada de especial nisso. Ansou mal se levanta antes de ouvir um dos gnolls ainda murmurando o carne, tentando alcançá-lo e esfaqueá-lo com uma adaga. Inesperadamente, sua janela de status se abre e mostra as estatísticas do gnoll, que está no nível 3, açougueiro da lua azul. Talvez por causa do nível, o gnoll permaneceu vivo após cair de tamanha altura. Aparentemente, sempre haverá inimigos mais fortes do que os heróis. Ansou pega a pedra em sua mão, pretendendo encerrar a vida do gnoll. Enquanto isso, no templo, a santa fala sobre bênçãos e níveis. Se acumular experiência ao derrotar criaturas com janelas de status é suficiente para atingir níveis altos, o outro jeito é recebendo bênçãos. Quase não a ouvem, pensando que, ao receberem tal poder, se tornarão invencíveis. No entanto, muitas pessoas ficam tensas quando a santa diz que os deuses os observarão constantemente, mesmo em um sonho ou no banho, mas não há nada vulgar nisso. Jangmion vê isso de maneira mais positiva e até recebe uma bênção. No entanto, começa a usar sua bênção de charme para lá e para cá, uma certa deusa não gosta disso. Então, Jangmion recebe uma maldição, uma punição rank F. A santa diz que bênçãos não são as únicas coisas que os deuses podem conceder. Eles também concederão maldições para aqueles que não gostarem. Jangmion fica chocada e diz que nunca falaram nada sobre isso. Então a santa diz que estava prestes a explicar sobre isso. A punição de Jangmion é ativada depois de ser criticada pela santa. A santa diz que, uma vez que uma pessoa recebe uma maldição ou bênção, elas não desaparecerão até suas mortes. Além disso, os efeitos aumentarão quanto mais alto o nível, mais forte o efeito, e uma vez que o nível aumenta, não pode ser diminuído. Enquanto isso, Ansou se pergunta por que seu nível não subiu depois de acabar com a vida de toneladas de gnolls que estavam acima do seu nível. Isso faz Ansou pensar se é por causa da maldição do herói. Ansou pega a arma do gnoll, ele pede uma explicação ao deus excluído, mas ele diz que isso não pode ser respondido e não dá nenhuma explicação a Ansou. Ele decide seguir em frente antes de encontrar a matilha de gnolls novamente. E o deus excluído começa a rezar por sua alma, no entanto, Ansou assegurou que não morreria. Então, Ansou amarrou uma videira a uma pedra e a girou no ar. Os gnolls acabaram de perceber sua presença nesse momento, enquanto Ansou estava prestes a mostrar aos monstros o que é a força centrífuga. Ansou diz que vai mostrar a esses monstros comedores de humanos o poder da ciência. Depois de algum tempo, Ansou pensa que é mais difícil do que ele pensava lutar contra muitos gnolls. Com sua vitalidade, parece que vai ser arrastado pela força e cair se balançar mais uma ou duas vezes. Mas, na verdade, se ele apenas evitar a morte, a bênção cuidará de tudo o resto. Toda vez que sua bênção é ativada, suas pernas param de tremer, e ele consegue controlar sua respiração. Agora, não preciso ligar para coisinhas como cortes ou cansaço. Enquanto não morrer numa porrada, a bênção vai curá-lo de qualquer jeito. Ele conseguiu lidar com todos os lobos, exceto um, e perguntou a ele onde fica a vila. O gnoll mostrou o caminho e depois pediu para ser poupado. No entanto, Ansou prometeu apenas machucá-lo menos e não poupá-lo. Enquanto isso, no templo, eles providenciaram descanso, dizendo aos estudantes do ensino médio que seu treinamento começaria no dia seguinte. Alsus ensinaria esgrima, e Etena ensinaria magia. Choi Gangmin perguntou se poderia aprender os dois, então Alsus disse que sim, e que também podem desistir caso as aulas fossem muito difíceis. Oanvou imediatamente perguntou se era possível não estudar nada, pois estava muito autoconfiante. Alsus disse que se não precisar da melhor esgrima e magia da fantasia, então você pode fazer o que quiser. Um deus imaturo chama a atenção para ele. Na manhã seguinte, todos já estavam alinhados, esperando pela princesa Etena e o príncipe Alsus. Ao mesmo tempo, Oanvou recebeu a bênção especial, que significava que ele era o herói mais especial do mundo e apenas ele podia sentir essa bênção. Pensando ser especial, Oanvou deixou o templo e foi para a praça da cidade do prólogo. Imediatamente, ele foi para a guilda de mercenários, onde decidiu se inscrever imediatamente. Como é feito em muitos jogos desse gênero, uma dama ruiva se aproximou dele, alertando que era muito perigoso e que ele precisava voltar para casa. Então ele fica chocado com as palavras da garota ruiva. No entanto, Oanvou pensou que essa bela mercenária propensa a ser intrometida era alguma princesa ou nobre de alta posição disfarçada, então ele diz que não vai voltar, e se ela está tão preocupada, por que não o acompanha, e continua dizendo que não é bom julgar um livro pela capa, e quer recrutá-la, convidando-a para sua equipe. Ele se gaba para a mercenária, dizendo que é o escolhido, mas que não pode falar muito sobre isso agora. Oanvou pensa que teria dificuldade de falar com uma beldade dessas na Terra tão tranquilamente, mas, em fantasia, eu sou um herói que vai salvar o mundo.
O deus principal imaturo está morrendo de rir. A bela mercenária pergunta ao Anvou como essas habilidades escolhidas se acumulam. O Anvou responde que ela verá o que o buff do protagonista faz. Após lidar com sucesso com outro grupo de gnolls, Ansou descobre que a vila está localizada a oeste. Apesar da apatia dos deuses em relação às suas ações, Ansou enfrenta outro gnoll e o derrota. Durante esse confronto, ele ouve vozes humanas e percebe que estão falando em um idioma desconhecido. Então, decide dar uma olhada e se esconde atrás de uma árvore para espionar. Ele avista 2 espadachins e uma arqueira. Quando a arqueira percebe que estão sendo observados, dispara uma flecha que acerta a árvore onde Ansou estava se escondendo. Sem compreender a língua deles, Ansou esconde sua adaga, rende-se, caindo de joelhos e levantando as mãos acima da cabeça. Ao partirem juntos, Ansou tenta explicar seu nome com gestos, mas não consegue entender o discurso deles. Apesar da aparente amizade dos novos conhecidos, Deus Excluído não está feliz com a situação, pois o rapaz não se comporta como um excluído. Ele conversa com eles como se fossem próximos, mas Ansou o ignora e fala sobre suas próprias coisas. Ele também descobre os nomes das outras pessoas. O Grande de Barba se chama Gelry, provavelmente o líder do grupo, e carrega uma espada enorme nas costas. O jovem se chama Cole, ri bastante e é um espadachim com 2 espadas. Misa é a garota que tentou atirar nele com uma besta, apontando para alguma fumaça ao longe, que pode ser de um incêndio ou de casas de alguém. De repente, gnolls aparecem por trás, claramente com a intenção de destruir a equipe. Ansou estava prestes a atacar, mas foi superado por Cole e Gelry, que se lançaram ao ataque. Todos começam a protegê-lo, e ele até salva Misa durante um dos ataques. Parece que uma vitória fácil está próxima, mas o grupo não está particularmente feliz com isso. Mesmo com a proteção oferecida, Misa aponta sua besta diretamente para o peito de Ansou e atira onde está o coração. O mundo desaparece diante de seus olhos. Os homens e a garota consideram o garoto perigoso, especialmente quando sacou uma adaga, mas agora ele nem pode ser vendido como escravo, então decidem vender tudo o que ele tem. Misa relata que não acertou o coração, então Cole precisa ter mais cuidado. Cole ergue uma de suas espadas, pronto para desferir o último golpe, mas abruptamente congela quando a janela de status de Ansou surge na frente dele. Existem apenas 2 razões para esse fenômeno: alguém mostra, ou você tem uma bênção especial que permite ver. Nessas circunstâncias, o alvo deve estar vivo. Ansou se levanta rapidamente, perfura o pescoço do espadachim e avança na direção dos outros, acertando um golpe na garganta de Gelry. No entanto, é atingido novamente por Misa, mas isso não o impede. Misa fica apavorada, pedindo desculpa e perdão, mas mesmo assim ele a elimina. Em seguida, veste o uniforme dela, e Deus ri, dizendo que respeita o estranho hobby de Ansou. Ele responde que não é um hobby, era apenas a única armadura que lhe servia. Depois, consegue ver a janela de status de Misa. Ela também tinha uma bênção, mas não era uma heroína. Parece ser comum nesse mundo. Ansou decide continuar até a vila. A boa notícia é que os mortos carregavam uma bolsa de moedas. Enquanto isso, o treinamento de magia está acontecendo no templo. Etena afirma que o talento é realmente importante na magia, determinado pela linhagem e por conexões acadêmicas. Eubora pergunta se é possível alguém sem essas coisas se tornar um mago. Etena fica eufórica com a pergunta e diz que sim, é possível. Então, segura nas mãos de Eubora, faz dela sua primeira aprendiz e pede que preste juramento usando magia. Devido à conexão feita, Eubora recebe uma bênção de magia de rank C. Se você não tiver pais ou um professor com a bênção da magia, não conseguirá se tornar um mago. A aula continua com a princesa usando magia comum, chamada de magia branca. Ela explica que em sua mão direita é a magia branca, com sua bênção, e na mão esquerda é a magia negra, sem a bênção. Então, uma empregada a repreende, dizendo que se a princesa já esqueceu das instruções escritas de sua majestade para não usar magia negra. Etena explica que seria mais fácil para os heróis entenderem se ela demonstrasse. Então, a empregada diz que irá relatar à rainha. Etena fica desesperada, pedindo para a empregada não contar nada para sua mãe, enquanto um padre cura sua mão, que foi machucada pela magia negra. Eubora pede desculpas a Etena, pois ela fez a pergunta que a deixou nessa situação. Etena diz que não tem problema e que está feliz por todos entenderem os perigos da magia negra. Os heróis perguntam o que é magia negra. Etena explica que magia negra não é maligna, ao contrário da bênção da magia passada pela fundadora. A magia negra é como o poder da natureza.